Alguma vez, no meio do dia, uma pergunta fundamental já surgiu na sua cabeça? Tipo, do que exatamente são feitos os nossos pensamentos? Eu não digo no sentido filosófico, mas no nível biológico mesmo. O que acontece dentro do nosso cérebro que nos permite ter uma ideia ou sentir alguma coisa? Essa é talvez uma das questões mais fascinantes da neurociência. E para a gente começar a desvendar esse mistério, nós vamos mergulhar fundo na arquitetura da nossa mente. A gente vai usar como guia o capítulo 2 do livro Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso para explorar os tijolos e a argamassa do pensamento, os neurônios e as células da glia. Bom, para começar, a gente precisa entender quais são as peças fundamentais desse quebra-cabeça, né? Por muito tempo, a estrutura real do cérebro foi um grande mistério, até que uma descoberta simplesmente revolucionou a forma como a gente entende tudo. E essa virada de chave tem nome: doutrina neuronal. Hoje pode parecer óbvio, mas na época foi uma ideia transformadora. A grande conclusão, lá por volta de 1900, foi que o nosso sistema nervoso não é uma rede contínua, um emaranhado de fios. Não, ele é formado por bilhões de células individuais, os neurônios. Cada um deles é uma unidade funcional. Ok, mas como eles conseguiram enxergar isso? Bom, foi graças a gênios como Camilo Golgi, que criou uma técnica de coloração que pela primeira vez revelou um neurônio inteirinho, e Santiago Ramón y Cajal, que usou essa técnica para basicamente mapear o cérebro. O que a gente vê aqui nessa imagem é o resultado desse trabalho incrível, é o nosso primeiro vislumbre dessa floresta de células que forma a nossa mente. Beleza? Agora que a gente já sabe que o neurônio é a peça principal, que tal fazer um tour por dentro dele? Vamos dar uma olhada na maquinaria complexa que permite que essa célula tão pequena processe e transmita tanta informação. Olha só, esse aqui vai ser o nosso mapa. Um neurônio modelo, sabe? Com todas as suas partes mais importantes. E pode acreditar, cada pedacinho aqui tem uma função super específica e crucial para o todo funcionar. O nosso tour começa, claro, pelo centro de comando, o soma, que também é chamado de corpo celular. Pensa nele como a sede da operação, sabe? É aqui que rola a maior parte das atividades que mantém o neurônio vivo, saudável e pronto para a ação. E bem no coração do soma, a gente encontra o núcleo. Se o soma é a sede da empresa, o núcleo é a sala dos projetos. É ele que guarda o DNA, o manual de instruções completo para construir absolutamente tudo que o neurônio precisa para sobreviver e se comunicar. Em volta do núcleo, a coisa fica bem movimentada. É aqui que está a fábrica do neurônio. O retículo endoplasmático é a linha de montagem, onde as instruções do DNA viram proteínas. E logo depois, o aparelho de Golgi funciona como o setor de logística, empacotando essas proteínas e enviando para onde elas precisam ir. Mas espera aí, toda essa atividade, essa fábrica funcionando sem parar. Isso gasta uma energia absurda, né? Então, de onde vem o combustível que alimenta cada pensamento, cada impulso nervoso? A resposta está bem aqui, ó, na mitocôndria. Cada neurônio tem várias delas, e elas funcionam como verdadeiras usinas de força. As mitocôndrias pegam os nutrientes da nossa alimentação e, por um processo chamado respiração celular, transformam tudo em energia pura para a célula usar. E o produto final dessa usina de força é o famoso ATP, ou adenosina trifosfato. O ATP é como a moeda de energia da célula. Qualquer processo, desde fabricar uma proteína até disparar um sinal nervoso, tem um custo, e ele é pago com moléculas de ATP. Sem ATP, o sistema nervoso todo simplesmente apagaria. Certo, então a gente já entendeu que o neurônio é uma máquina super complexa e autossuficiente, certo? Mas será que eles são as únicas estrelas desse show? Será que eles dão conta de tudo sozinhos nessa rede imensa que é o nosso cérebro? A resposta pode ser uma surpresa. A resposta é um grande não. Eles não estão sozinhos. Na verdade, em número, eles perdem para os verdadeiros heróis desconhecidos do cérebro, as células da glia. Por muito tempo, a ciência achou que elas eram só uma espécie de cola, mas hoje a gente sabe que o papel delas é fundamental. Resumindo de um jeito bem simples, a glia é a equipe de apoio dos neurônios. Elas não disparam os sinais elétricos, mas criam o cenário perfeito para que a comunicação entre os neurônios aconteça do jeito mais rápido e eficiente possível. E uma das funções mais importantes da glia é a produção de mielina. Para entender fácil, pensa na mielina como a capa de plástico de um fio elétrico. Ela envolve os axônios, que são os fios dos neurônios, e funciona como um isolante. Isso faz com que o impulso nervoso viaje numa velocidade incrível. Sem mielina, a comunicação no cérebro seria uma lentidão só. Mas o trabalho da glia vai muito além.
Elas dão sustentação física, isolam os neurônios com a mielina, controlam a chegada de nutrientes, mantêm o equilíbrio químico e ainda por cima atuam como a equipe de limpeza do sistema nervoso. Elas são literalmente a manutenção e a logística do cérebro. Então, no final das contas, a grande lição é a parceria. Os neurônios são os processadores de informação, os astros do show. Mas a glia é toda a equipe de bastidores que garante que o espetáculo aconteça perfeitamente. Um simplesmente não funciona direito sem o outro. E isso tudo nos leva de volta a uma questão ainda maior, quase filosófica. A gente viu os tijolos e a argamassa, os processadores e a equipe de apoio. Mas como é que essa dança de células, essa colaboração perfeita entre neurônios e glia, consegue criar algo tão complexo como a nossa consciência? Nossas memórias, nossa criatividade. Essa é a grande fronteira que a neurociência ainda está desbravando.